Olá pessoal, Luiz da Overweb novamente, para continuar com o nosso curso de front-end, certo? Aqui eu vou estar pedindo para vocês agora, para a gente dar sequência, para vocês pausarem esse vídeo ou sair do vídeo e irem lá no vídeo, no módulo de ferramentas, que vocês vão ver que tem dois vídeos lá. Um é para instalar o XAMPP e o outro é para instalar o VS Code. Já para a gente continuar o trabalho aqui, os estudos, já fazendo a coisa de uma forma mais correta, porque isso aqui, se você fosse colocar num site, né, não é uma pasta qualquer, você não vai abrir na área de trabalho e colocar os arquivos jogados dessa forma, quer dizer, vai ter a pasta dos arquivos, mas não é na área de trabalho, né, vai ter uma pasta própria. Então a gente vai fazer uma simulação certinho e até mais pelo VS Code, que ele tem várias opções a mais que o Notepad++. O Notepad++ a gente usa para fazer edições rápidas, certo? Então vocês dão uma conferidinha lá, ou se vocês já têm instalado, já sabem como instalar, é só instalar o VS Code e o XAMPP também, ok? Então aqui, ó, dando continuidade lá no vídeo, que eu dei até um exemplo da pasta, aqui a gente estava com espaço entre as duas palavras. Mas, como eu já expliquei, né, é bom a gente sempre colocar um hífen para atender a convenção, né, que não é bom a gente deixar o URL com espaço em branco, tá joia? Lá, então você vai colocar um tracinho ou coloque o nome que você quiser, né? Você quer colocar lá só curso, né? Vou colocar até só curso para ficar mais fácil. Curso. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar e vamos lá no meu computador. Ó. Este computador, disco local C. Você vai ver que vai ter a pastinha do XAMPP. Se você instalou corretamente, fica nesse local. E você vai encontrar a pasta htdocs. Tudo que fica aqui dentro de htdocs, vão ter alguns arquivos aqui que é do próprio XAMPP, você não mexe não. Mas você vai colar aqui, certo? Esse seu projeto. Olha lá, então curso. Vou colocar curso 1 aqui, porque depois eu vou fazer outros cursos, certo? Mas então lá, curso 1. E agora vamos acessar ele. Como eu também mostrei na aula da instalação, eu mostrei como que serve para a gente acessar. Porque num site real, você não vai dar dois cliques lá no arquivo.html para abrir. Você vai colocar lá www.nomedosite.com.br, certo? Então, aqui ó, vocês vão poder salvar. Ah, sim, eu não coloquei para rodar aqui o XAMPP. Lá você vai abrir o XAMPP também. Só colocar lá na pasta não resolve nada. Pronto, abriu aqui, né? Olha lá, então vocês vão ver que está rodando, né? Tanto o Apache, que é a parte do PHP, quanto o MySQL, ok? Aqui vocês podem até clicar no xizinho. Aliás, tem uma configuração que eu não mostrei na outra aula. Você vai em Config, tem como você colocar, só de abrir o XAMPP, para ele auto-startar as duas aplicações aqui, para você não ter que vir aqui e clicar no Start. Eu já coloco essa opção marcada. Ó, editor de texto, eu já gosto de colocar que é o Notepad++, para quando eu precisar editar alguma coisa referente ao XAMPP, ou ao MySQL ou PHP, então ele já sabe que é o XAMPP que tem que abrir, né? Caso você queira que ele abra minimizado, você pode clicar nessa opção, ó, começar painel de controle minimizado, certo? Mas o importante são esses dois aqui, deixa marcado e salva, ok? Olha lá, e aí eu vou clicar no X, ó, ele vai permanecer aqui embaixo, ele não fechou. Lá, então vamos tentar novamente, F5. Enquanto ele vai abrindo ali, eu já coloco aqui, localhost /curso. Aliás, agora não é curso, mas é só curso. Curso 1, né, que eu coloquei. Lá, se eu digitar errado, ele não vai encontrar. Curso 1, certo? Então aqui a gente está simulando como se a gente fosse digitar o domínio, né, sei lá, facebook.com, qualquer um. Ok? Aqui tem até como a gente configurar para usar um www para acessar esse site localmente, mas é uma coisa que não tem necessidade, né? Você pode simplesmente deixar aqui mesmo. Olha lá, ele já abriu aqui o banco. Eu recomendo, para não ter que ficar digitando toda hora, né? Você vai aqui na estrelinha e coloca aqui para salvar na barra de favoritos. Concluir, ó, que ele já vai ficar aqui. O da frente, mesma coisa. Clicar aqui na estrelinha, barra de favoritos, concluído, certo? Um outro detalhe que eu mencionei na aula de instalação, que devido a estar alterado o charset do arquivo, ele está lendo errado. Mas a gente não vai mexer agora na opção que tem lá no Notepad++, porque é mais fácil a gente adicionar a meta tag, né? Então, pois bem, vamos lá. Vamos abrir agora o VS Code.
Diminuir aqui um pouquinho. Eu gosto de trabalhar dessa forma, com o navegador reduzido para ver os dois ao mesmo tempo, para facilitar, né? Vamos clicar aqui do lado para aparecer o explorador, certo? Existem esses 5 atalhos aqui do lado que são os principais. Esse primeiro aqui é o explorador. Se eu clicar nele, ele some, tá vendo? A barra de opções. Então a maioria das vezes você vai ficar com ele aberto, tá? E aqui também você deixa lá, o editores abertos, é onde vai aparecer seus arquivos. Então vamos abrir a pasta que a gente quer. Vou em arquivo, abrir pasta. Vamos em curso 1, que eu já deixei aqui nos favoritos também. É isso aqui mesmo, lá, ele já está no lugar certo. Disco local C, champ, htdocs curso 1. Selecionar pasta. Aí, perfeito. Esse bem-vindo aqui eu posso fechar. E vamos então já começar adicionando nossa meta tag, ok? Eu até não tenho ela aqui de cor, mas o bom do VS Code é que mesmo você não se lembrando de alguma determinada tag, ele vê para você qual que é. Quer ver? Vamos digitar meta. Olha lá, e ele já vai puxar várias opções, ó. Meta UTF, tá vendo? Ele tem várias configurações diferentes. A maioria aqui, eu devo dizer que eu nunca usei. Apenas a mais importante é a da UTF. Lá você coloca, ele já vai puxar aqui a UTF-8. Vou salvar e vou vir aqui, vou dar um F5. Vamos ver se vai consertar. Olha lá, consertou, tá vendo? Era um detalhezinho. Então, tem certas coisas que você tem que se atentar aos detalhes, porque... por exemplo, aqui tem várias coisas que eu não coloquei na tag HTML, a tag head. Às vezes tem certas opções, certos atributos que você pode definir, mas nem sempre a gente usa, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou abrir um outro arquivo aqui, ó. Como que a gente adiciona um arquivo? Para eu não ter que mais mexer lá na pastinha, né, no Windows Explorer, por aqui tem essa opção, ó, novo arquivo ou nova pasta. Eu vou fazer um novo arquivo aqui mesmo, ó. Então vou no mais e vou colocar aqui exemplo.html. Por exemplo, se eu digitar HTML aqui, olha que legal, ele tem uma opção. Aliás, na primeira opção, ó, esse primeiro HTML, ele já dá um resumo do que seria uma HTML correta, mínima para você ter, certo? Que você vai ver que o mínimo recomendado já é bem mais do que eu passei. Mas por que eu não vou ficar passando isso aqui? Porque o próprio VS Code já faz isso, né? Então eu estou mostrando para vocês agora. E você não tem que decorar praticamente nada disso aqui, né? Você só tem que saber que existe, o para que serve. Então vou falar de um em um. Lá, vamos nessa primeira opção então. Olha lá, doctype HTML. Esse doctype aqui é mais uma definição lá do W3C para definir que realmente é um HTML. É como se dizer que apenas o HTML não basta. Olha lá, o lang é de língua, né? É português do Brasil, PTBR. Olha lá, o head realmente não tem nada nele. Ó, tem o meta char7 UTF-8, que a gente adicionou no index. Metaname, viewport. Viewport ele está definindo a configuração da visualização do site. Como que ele deve abrir, por exemplo, se for um celular ou se for num computador, ele já sabe qual que é a escala inicial. Tá vendo? Inicial Scale 1.0. Então, vamos dizer, é um formato universal para não ficar muito feio. Porém, isso aqui não faz tanta diferença agora, porque o que vai mandar mesmo para o site ficar responsivo é você instalar o Bootstrap, né? Só com CSS a gente consegue fazer isso. Porém, dá muito, vamos dizer, muito trabalho, muita propriedade, muito atributo que você tem que decorar, né? Mas continuando aqui, olha lá, aqui ele está dizendo que o site, né, o sistema tem que ser compatível com o Internet Explorer e que o Internet Explorer é igual Edge, né, porque a Microsoft trocou agora de Internet Explorer para Edge, né, então criaram uma tag só para isso, para adaptar o sistema, ok? CSRF Token, isso aqui é uma proteção que no momento a gente não vai estar usando, isso aqui até do Laravel. Então isso aqui eu vou até, quer dizer, a gente não vai usar esse arquivo, mas que não precisaria.
Aqui certas coisas, por exemplo, a tag title, tá vendo que aqui tá diferente? Isso aqui é o título lá que eu mostrei para vocês. Isso que tá com arroba aqui já é outra coisa, então você tem que só saber que é o nome da página aqui, nome da página. Aqui ó, script, quando a gente for começar a trabalhar com JavaScript, é assim, dessa forma que a gente colocaria. Não com essas barras aqui, isso aqui é tudo é parte de Laravel que eu ainda passaria para vocês. Aqui seria nome do arquivo.js, que é o JavaScript. Lá, e o link a gente já utilizou na outra aula, né? Que aqui também lá, é nome do arquivo.css. Ok? Lá, Hell Style Sheet. Lá tem até o type que eu não mostrei para vocês, ó, mas se quiser adicionar o type fica mais correto, fica de acordo com a convenção do W3C. Então o correto seria colocar type também na frente, colocar que é texto CSS. Porém, funciona sem ele. Funciona sem o Hell Style Sheet normal. O que manda aqui é só o href, certo? Body. Body normal, ó, isso aqui, ó, seção aqui tá escrita de outra forma também, que não é o padrão. Porque esse atalho de código, né, quando você escreve, como eu coloquei HTML, e aparece essas opções, isso aqui são chamados de snippets. Isso aqui são chamados de snippets em inglês. O que é snippet? É um trecho de código. Então, para você não ter que ficar digitando a mesma coisa toda vez que você precisar usar, você faz tipo como se fosse um resumo dele, de 4, 5 caracteres, e você digitou ele, você vai escolher. Por exemplo, se eu quiser um mais básico que esse que eu acabei de fazer aqui, que eu estava mostrando a vocês. Lá, HTML, lá, tem 5 snippets aqui, ó. Tem esse VHTML que ele dá até um resumo na frente do que ele vai escrever. Ó, esse aqui não serve pra gente. Ó, o de cima é de um XML, é um HTML com XML junto. Também não é o caso. HTML5. Esse aqui é o mais, vamos dizer, para você não confundir com o Laravel, que, como eu mostrei lá no primeiro, esse aqui seria o mais próximo do que a gente está fazendo, certo? Você pode trabalhar com esse aqui. Porque lá, ele só pega o charset, title, tá vendo que o title não tem aquelas letras esquisitas, né? Aquelas chaves e exclamação e não sei o que lá. Porque aqui realmente está o HTML puro, só que a diferença é que aqui em cima ele está em inglês. Então você colocaria PTBR, ok? Inclusive a gente pode aproveitar esse código aqui, ó. Eu vou fechar esse exemplo HTML, que a gente vai trabalhar na index, né? Vou vir aqui em cima, onde está o HTML, ó, e vou apagar toda essa parte aqui, ó. Que, como se diz, não está 100% correta. Então lá, eu venho aqui e coloco o HTML novamente, eu sei que o HTML5 que é o mais correto. Dá um Enter. Ok. Aqui, ó, o título, eu vou colocar o mesmo título que estava, curso de informática. E o /head e o /body, aí eu tenho que colocar no lugar, aliás, eu posso apagar porque eles já estão ali embaixo, né? Vou tirar o body que está sendo aberto e o HTML. Ó, o link eu vou jogar lá em cima, como eu ensinei a vocês também, até na apostila, quando vocês esquecerem, está anotado, você segura o Shift, aperta o End, marca a linha inteira. Eu vou dar um Ctrl X e vou colar, porque ele tem que ficar dentro do head. Tudo que é configuração, ele só não ficou aqui, como se diz, ele só não ficou indentado o código. Então eu vou vir aqui, ó, marcar tudo, segurei Shift, apertei para baixo e vou dar um Tab para indentar, certo? Esses dois de cima que eu deixo quieto. O head para cá, lá tem dois heads fechando, né, que eu coloquei um de exemplo, né, eu utilizei o snippet, aí ficou duplicado. Vamos ver aqui, ó, o style também. O style a gente não vai utilizar aqui, né? Esse aqui foi só um exemplo que eu deixei da outra aula. Aí do head vai para o body, lá vai para o main, aí tem o cabeçalho, tem o aside, tem a div demonstração, tem a div conteúdo, que se for para seguir o HTML5 à risca, isso aqui na verdade é uma section, né? E eles fizeram de uma forma para você evitar utilizar div, porque div é um nome genérico, ok? Agora olha que legal aqui no VS Code. O VS Code eu não vou ter um curso separado só para ele, não. Eu vou mostrando aqui, vocês vão anotando as coisas que eu falar, que isso aqui facilita muito a sua vida. Olha que legal, quando você clica em cima, automaticamente, ó, essa linha aqui do meio ficou mais branca. Ele já está informando onde que está sendo fechada a div.
Se eu der 2 cliques no div, ele vai pegar todas as palavras div, até no comentário, onde tiver escrito div, ele vai marcar. Por quê? Se eu apertar agora Ctrl, segurar Ctrl e apertar a letra D de dado, ele vai marcar de azul aqui, tá vendo? Ó, as duas estão marcadas ao mesmo tempo. Então, para que serve isso aqui? Ó? Observa, a hora que você dá 2 cliques, ele fica cinza, mas a hora que eu der o Ctrl D, isso aqui vai ficar meio azulzinho. Ó. Tá vendo? Porque os dois estão selecionados. Tá vendo que o marcador do texto aqui está piscando? Ó? Então, a hora que eu apagar o div, se eu der um delete, ó, apagou lá em cima também. Aí ó, eu posso escrever section, que é o correto do HTML5. E ele já escreveu lá embaixo também. Então isso aqui é uma mão na roda, nossa, é muito bom. Por exemplo, as ULs que a gente fez. Você lembra que a UL é lista não ordenada e as OLs listas ordenadas. Então se eu quiser transformar essa, vamos rodar aqui para baixo. Ó. Se eu quiser transformar essa não ordenada, toda hora eu quero falar desordenada, né? Se eu quiser transformar essa não ordenada em números, em ordenadas, eu não vou ter que escrever aqui, fazer assim, ó, OL aqui e clicar aqui embaixo, OL aqui também. Certo? Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ctrl Z, Ctrl Z. Você só dá 2 cliques na palavra que você quer, ele sempre vai procurar para baixo. Vou dar um Ctrl D, ele vai procurar o próximo UL que esteja para baixo. Marcou. Olha lá, ele até marcou errado. Ele pegou. Marcou errado não, marcou correto, que aqui tem um L também. Mas é que ele não sabe que é uma tag que eu estou querendo. Então, nesse caso, se eu der um Ctrl D de novo, ele vai marcar o L que eu quero. Mas aí a hora que eu for trocar para OL, aí aqui vai ficar errado, currículo. Então você tem que ter certeza do que você fez, porque às vezes você arruma 2 tags, mas estraga 5 aqui no meio. Né? Então a cada Ctrl D, por exemplo, aqui no li tem bastante. Ó. Se eu der um Ctrl D, ele veio para o limpar, ó, não veio aqui para o li na frente. Ctrl D novamente, agora ele foi para o li. Ctrl D, veio mais um. Tá vendo? Se eu sair escrevendo aqui, ó, ele vai colocar a mesma coisa em tudo, ó, certo? Então, vou dar um Ctrl Z para desfazer, um Ctrl Z para desfazer aqui o negócio do currículo. Nesse caso, o que a gente teria de fazer? Eu não vou só dar 2 cliques. Eu teria de fazer uma coisinha a mais. Não que vá compensar, mas eu seguro o Shift e eu marco também essa tag, o fecha tag, que agora é só o L de baixo que ele vai pegar. Ó. Se eu der um Ctrl D, pegou só o de baixo. Aí só que eu sou obrigado a dar um OL e colocar a barrinha. Entendeu? Só que como o VS Code é inteligente, toda vez que você digita uma tag, ele entende que você já quer fechar na frente. Aí você dá um Ctrl Z e ele desfaz. Pronto, ficou OL, dou um F5 aqui, ficou tudo do jeito que a gente quer. Tá joia? Pessoal, mas então para essa aula não ficar muito comprida, eu já vou encerrar ela por agora. Você já viu um pouco a mais do VS Code, né? Mas bem básico ainda. Eu vou encerrar ela e já vou continuar com o assunto na próxima, tá bom? Aguardo vocês. Até já. Tchau.